galera, eu sou a Júlia. Eu sou a Vitória. E hoje a gente vai falar sobre um tema essencial para quem quer saber mais sobre empresas e sobre negócios em geral, que é o planejamento estratégico. Exatamente. E para isso nós entrevistamos a professora Keila, que é docente de magistério superior da UFPR, pesquisadora e docente de administração estratégica desde 2004. Então, nesse vídeo nós vamos abordar o conceito de planejamento estratégico, origem e aplicação nas empresas hoje em dia. Então vamos começar pelo início. A palavra estratégia, ela tem origem grega. Era estrategos, que significava a arte de comandar. Então, lá na época da Grécia, das batalhas, a estratégia dependia muito de comandos e de decisões de quem comandava e mandava nas batalhas. Isso, e foi só na década de 1960 que o conceito de planejamento estratégico foi introduzido na área da administração empresarial. Hoje em dia, a gente usa o termo de estratégia empresarial quando a gente fala sobre o planejamento, sobre a organização que as empresas tomam para atingir objetivos e metas a longo prazo. E o termo planejamento estratégico, especificamente, ele passou a ser utilizado entre a década de 70 e 60, quando o professor Igor Ansoff, da Universidade de Carnegie, trouxe uma nova perspectiva. Isso mesmo, e Ansoff, ele ajudou a fazer o planejamento estratégico como uma análise mais detalhada de ações, para estabelecer conceitos para realmente o futuro estratégico de uma empresa. Igor Ansoff foi um russo muito influente na área teórica e acadêmica da administração. Ele é conhecido como o pai da administração, porque ele desenvolveu uma matriz chamada matriz de Ansoff. Essa matriz ajuda as empresas a desenvolverem as suas estratégias de crescimento. Essas estratégias se resumem em 4 opções de estratégia de crescimento. A primeira é desenvolvimento de penetração de mercado. A segunda é desenvolvimento de mercado. A terceira é desenvolvimento de novos produtos. E a quarta, expansão. Isso auxilia a empresa a escolher como ela vai expandir, se ela quer crescer por meio de investimentos, por meio de novas ações, explorar novos mercados ou explorar mais o mercado atual. Tá, mas o que esse conceito realmente significa? Bom, planejamento estratégico é um processo de, planejamento, mas de forma organizada e hierárquica para as decisões futuras de uma empresa. Hierárquico porque envolve os objetivos mais amplos da empresa que afetam a organização como um todo, quanto às áreas operacionais. E organizado porque todos os processos dentro da empresa têm que estar alinhados e interdependentes. Bom, mas como é que funciona esse planejamento estratégico? Para saber disso, a professora Keila nos ajudou. E bem, ela explicou que as empresas geralmente fazem a visão, missão e valores para determinar o seu planejamento estratégico, mas também há outros modos de fazer esse planejamento, como focando em objetivos operacionais e comerciais. Exatamente, existem diversas formas de fazer o planejamento estratégico da empresa, mas é importante pontuar que ele geralmente foca em um horizonte mais amplo. O que isso significa? Que ele é diferente de outros planejamentos, como de eventos e projetos, porque ele costuma guiar a empresa nos próximos anos. Então, em resumo, o planejamento estratégico é uma ferramenta que busca alinhar os vários setores de uma empresa a fim de que todos esses setores estejam tendo um objetivo comum. E mesmo que cada empresa aplique isso de forma diferente, o importante é que isso ajude a direcionar todos os objetivos de maneira organizada e sustentável a longo prazo. Bom, para deixar tudo mais claro, a gente vai dar um exemplo de planejamento estratégico. E um exemplo que é muito famoso aqui no Brasil é o exemplo da Natura. Isso, a Natura é uma das empresas brasileiras de cosméticos mais relevantes do Brasil e, com isso, o planejamento estratégico é crucial para o sucesso da empresa. Então, o foco da empresa está em 3 pilares. Sim, o primeiro é a sustentabilidade. Isso porque eles focam em um planejamento mais em prol do ambiente mesmo. Por isso que eles usam ingredientes naturais e embalagens recicláveis.
O segundo pilar é a inovação. A Natura investe muito em pesquisas em novas tecnologias para acompanhar as tendências novas, as mudanças do mercado e os desejos dos seus clientes, para assim manter a sua relevância no mercado. Isso mesmo. E o terceiro pilar é a expansão internacional. E isso se manifestou cada vez mais depois da aquisição da Natura, da Avon. E isso faz parte da internacionalização da Natura, né? Essa aquisição dessa marca Avon. O planejamento estratégico da Natura envolve desdobrar esses 3 pilares em metas operacionais. Por exemplo, para a sustentabilidade, a meta é neutralizar a emissão de carbono até 2030. Isso. E esse planejamento mostra que como você ter metas bem definidas e assertivas, condizente com os valores da empresa, podem determinar o futuro de toda a cadeia de produção e das vendas realmente de uma grande empresa como a Natura. E esse é só um exemplo de como as empresas utilizam o planejamento estratégico para prever o seu futuro. Exatamente, a estratégia ajuda a alinhar todos os setores da empresa a um objetivo comum para que elas possam crescer de forma sustentável e organizada. Isso vale para startups, pequenas empresas, grandes corporações. Um planejamento estratégico serve como um mapa para o sucesso. É um guia, é um direcionamento. Sem ele, a empresa se perde no meio do caminho. Isso aí. E se você gostou desse vídeo, nos ajude compartilhando para pessoas que você pensa que pode gostar desse conteúdo sobre administração. Isso. E se você gosta de ouvir sobre administração, segue aqui o canal. Muito obrigada, gente. Tchau, Tchau, tchau.